Obrigado ao homem do campo, pela carne, o arroz e o feijão, os legumes, verduras e frutas, e as ervas do nosso sertão. Obrigado ao homem do campo, pela madeira da construção, pelo couro e os fios das roupas que agasalham a nossa nação. Pelo couro e os fios das roupas que agasalham a nossa nação. Boa tarde, senhoras e senhores, boa tarde, amigos, boa tarde, amigas do programa TVC Rural. O nosso agradecimento, os nossos cumprimentos e muito obrigado pela preferência, né? Estamos aí aproveitando a oportunidade para divulgar, sem dúvida nenhuma, o nosso amigo Yuri na técnica e, logicamente, vários produtores, empresários que, sem dúvida nenhuma, agradecemos a equipe que nos permite fazer a apresentação desse programa. São elas Agropecuária Entre Rios, República do Líbano 679, filial na Mariperuc 605 e a segunda filial na Marechal Deodoro 605, né? Temos também a Agropecuária Entre Rios, aí está, Ótica Íris com joias, relógios e artigos para presentes, Marechal Deodoro 702P. Também automóveis é na Futura Multimarcas, a certeza de bons negócios, Marcílio Dias 1015. Farsula em Notícias e Sindicato Rural do Capão do Leão, sobre a presidência do senhor Dr. Clóvis Vitória. Em Salriaga, Material de Construção e Ferragem Limitada, Duque de Caxias 776. Adquira a sua revista Cultivar e já comece a lucrar. Chopp Artesanal 35, na República do Líbano, 116 também, né? E também nós temos aqui Café 35, experiência única de prazer e bem-estar aos apaixonados por café. República do Líbano 256. Associação dos Produtores Jorge Frutigrangeiro, Senador Salgado Filho 346, com frutas, legumes e cereais em geral. Semear produtos agrícolas e veterinários, secagem e armazenamento de grãos, na Senador Salgado Filho 202 e na Santa Tecla 505, no centro de Pelotas. Também temos a Associação de Produtores de Hortifrutigrangeiro, Salgado Filho 346, e Rabassa Corretora de Seguros, corretora atuante no mercado, há mais de 55 anos, o autêntico seguro do produtor rural. Andrade Neves, 2213, telefone 3027-8000. São algumas empresas que prestigiam o nosso programa, que nos dão um apoio maravilhoso, e nós vamos aproveitar, sem dúvida nenhuma, vamos tecer comentários com referência à revista do Grupo Cultivar de Publicações Limitada. Nós temos, com grande satisfação, a revista Cultivar Grandes Culturas, especialista em algodões, nos desafios de lidar com problemas fitossanitários como romulária, romulose e nematóides. E outras, né? Soja, sementes e manejo de manchas-alvo. Milho, defesa ativa contra Spodaptera. Daninhas, consórcio entre grãos e forrageiras. São alguns itens aqui que a gente tem, como a revista Cultivar, a revista do produtor rural. Aqui está, por exemplo, falando em algodão. Algodão não é da nossa área, mas a revista traz muitas informações, né? Temos a revista Grandes Culturas, esta aqui, por exemplo, uma revista maravilhosa, e temos a revista Cultivar Hortaliças e Frutas. São exatamente um número muito bom e de qualidade fantástica aí as revistas do Grupo Cultivar de Publicação Limitada. Mas nós vamos aproveitar, vamos trazer informações, notícias da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, é a Farsul em Notícias. Vamos apresentar
mais essa notícia nesse programa, né? E auxilia no controle de pragas. Está no ar o programa Sistema Farsul em Campo. Sistema Farsul e produtores. Sindicalismo forte. Essa edição começa com os seguintes destaques. Senar inaugura nova sede com espaço para treinamentos na Expo Inter. Farsul promove feiras de novilhas e ventres selecionados. Notícias. O Senar Rio Grande do Sul inaugura durante a Expo Inter a nova sede ao lado da Casa da Farsul. Na Expo Inter, todas as ações são de incentivo às práticas sustentáveis na agropecuária e conta com atrações como Talk Agro e Espaço de Tecnologia, em parceria com a Tijet e Bayer. Na nova sede serão realizadas palestras sobre o aumento da produtividade, rentabilidade no agronegócio e sustentabilidade nas propriedades rurais. Também serão realizadas peça teatral itinerante que se propõe a despertar curiosidade do público e desmistificar a ação da pecuária nos sistemas produtivos. Além do Talk Agro e peça teatral, no pavilhão internacional a entidade terá espaço de tecnologia de aplicação, espaço saúde no campo e espaço ATEG, tudo com a temática sustentabilidade na produção agropecuária. Confira a programação completa no site do Senar RS. A Farsul realiza a 15ª edição da Feira de Novilhas e Ventres Selecionados no dia 30 de agosto, às 6 horas da tarde, na Expo Inter. Este ano o evento será realizado no sábado e não na quinta-feira, como nos anos anteriores. O evento é uma parceria da Farsul, Santa Úrsula Remates e Ferreira e Pedrotti Remates, que estão fazendo as inscrições. Mais informações no site da Farsul. A Comissão Jovem da Farsul realiza o evento Viva Mais com Carne, no dia 27 de agosto, às 6 horas da tarde, na pista do Gado Leiteiro. O evento visa informar sobre os benefícios do consumo da carne para a saúde e a importância da cadeia produtiva da carne através de palestras feitas pelo professor José Fernando Piva Lobato. A vitrine da carne gaúcha estará trabalhando nesta edição de forma diferenciada. As carnes serão apresentadas porcionadas, como o consumidor encontra nos supermercados ou nas casas especializadas. O objetivo é reforçar o posicionamento da carne gaúcha como produto de qualidade. Será lançado o site Vitrine, que mostra um mapa das carcaças bovinas, ovinas e suínas, identificando os cortes e subcortes, além dos usos e receitas. Visite o site vitrinedacarne.farsul.org.br. A Vitrine da Carne Gaúcha é uma iniciativa da Farsul, promovida pelo programa Juntos para Competir, que inclui Farsul, Senar RS e Sebrae RS, realizada pela Farsul e associações de criadores, com apoio do Senac. A Farsul realiza o tradicional lançamento de exposições e feiras do interior, realizadas pelos sindicatos rurais. O evento acontecerá no dia 31 de agosto, às 3 horas da tarde, na Casa da Farsul, em Esteio. O lançamento será feito por ordem de inscrição, que podem ser feitas na Secretaria-Geral da entidade. Momento Senar. A água é fundamental para a produção dos alimentos. O uso da irrigação, seja por inundação, sulco, gotejamento ou aspersão, são sistemas que promovem o sucesso da plantação. Para buscar conhecimento sobre o melhor sistema na sua propriedade, entre em contato com o Sindicato Rural do seu município e venha participar dos treinamentos que o Senar Rio Grande do Sul oferece nesta área. Agenda. O Prêmio CNA Brasil Artesanal 2022 Cachaça de Alambique está com as inscrições abertas até o dia 31 de agosto. O concurso é promovido pela CNA em parceria com o Sebrae, dentro das ações do Juntos pelo Agro. O Senar RS, através do programa Cidadania Rural, realizará uma live sobre Imposto Territorial Rural no dia 31 de agosto, às 9 horas da manhã, pelo canal YouTube da entidade. Além do preenchimento do ITR, serão abordados o preenchimento do CENIR, do CAFIR e valor da terra nua. Dia 4 de outubro, a CNA realiza a 5ª etapa do seminário Duas Safras, mais produção o ano inteiro, em Passo Fundo. Pela primeira vez, o evento será realizado em 2 dias consecutivos, sendo que no dia 3 de outubro será feita a tarde de campo na sede da Embrapa Trigo. As inscrições podem ser feitas no site do Senar.
Termina aqui mais uma edição do programa Sistema Farsul em Campo. Até a semana que vem. É isso aí, pessoal. Vamos aproveitar. Recebemos uma revista muito importante do trabalho rural, né? Sem dúvida nenhuma, algo sensacional. Então, o ser humano, para crescer de forma saudável, necessita de alimentação nutritiva e variada. Os alimentos que são fontes de energia auxiliam em certas ações que nosso corpo realiza, como estudar, trabalhar, brincar e, principalmente, praticar exercícios físicos. Sem alimento não há vida, mas onde são produzidos esses alimentos que o homem necessita? No passado, os homens buscavam os alimentos que necessitavam diretamente da natureza, onde encontravam à sua disposição toda a diversidade dos produtos naturais que necessitavam para acumular energia que os permitia longos deslocamentos. Vegetais, frutas, raízes eram extraídas facilmente das matas e a carne que precisavam para atender a demanda energética vinha da caça de animais. Com o advento da agricultura, os cenários mudou e o homem passou a produzir todos os alimentos que ele necessita e ainda disponibiliza excedentes para aqueles que não produzem, mas precisam consumi-los. Surgem os agricultores familiares com importância fundamental na economia, não apenas como fonte geradora de alimentos, mas de empregos e renda para um continente crescente de pessoas. A trajetória desse segmento agrícola tem registros históricos no crescimento, acompanhado o crescimento das populações cada vez mais ávidas por alimentos e exigentes em qualidade. E qualidade antes se conceituava a agricultura familiar como pequenos agricultores, agricultura de baixa renda ou de subsistência e até mesmo se utilizava o tempo camponês. Entrando os tempos mudaram, o mundo evoluiu, se vive hoje uma era que, para a tecnologia, comanda quase todas as ações da humanidade. E o segmento dos agricultores familiares, como não poderia deixar de ser, também foi afetado e tem aberto suas porteiras para a entrada de progresso que lhes permite participar dessa revolução, não somente com trabalho, mas com conhecimento. A agricultura familiar de futuro está no caminho da modernização, mas lhes falta apoio para acelerar o processo. Parece que existe consenso sobre a importância social do segmento como agentes produtores de alimentos, mas este reconhecimento não se materializa em políticas de valorização que atenda às mínimas necessidades enfrentadas por eles. O principal fator de interligação do segmento com a sociedade é a comunicação, mas nem sempre são possíveis em alguns casos, por falta de energia elétrica, outros por falta de antenas de computação e captação de sinais de celular ou rural cell. Mesmo que já existam celulares que captam sinais de satélites, alguns avançam, já foram atingidos, como no caso de sistema de posicionamento global, GPS, que envia informações sobre a posição de algo em qualquer horário, e em que qualquer condição climática tem possibilitado o acesso de pessoas à propriedade, a utilização do satélite com contribuição para o emprego de novas máquinas guiadas por computador e até a utilização de drone, um veículo aéreo não tripulado que pode realizar inúmeras tarefas mesmo à distância.
A agricultura familiar do futuro deve estar atenta a essas inovações, mas para isso os agricultores devem estar abertos à inovação, voltar a estudar ou capacitar os filhos para tal e transformar a sua propriedade numa empresa rural, seja de porte que for, com administração e controle eficiente e eficaz, né? Muito bem, é isso aí, né? Mas este livro eu estou aproveitando, é um livro que me presentearam, foi o Dr. João Carlos Madail. Muito obrigado ao meu amigo João Carlos Madail, e desejando sucesso aí para o senhor e para a sua atividade de trabalho, né? Mas vamos aproveitar, nós temos mais, são 10 para as 2, vamos rodar um bloco de apoio cultural, um bloco de comerciais, e em seguidinha a gente volta com outras informações. Joias, relógios e artigos para presentes, Marechal Deodoro 702B, telefone 3027-1413 em Pelotas. Automóveis é na Futura Multimarcas, a certeza de bons negócios. Marcílio Dias 1015, telefone 3025-5400 em Pelotas. Farsula e Notícias e Sindicato Rural do Capão do Leão, sob a presidência do Dr. Clóvis Vitória. Em Sauiaga, material de construção e ferragem limitada, Duque de Caxias 776, telefone 3221-4051 e 3221-4088, em frente ao Grêmio Atlético Farroupilha. Adquira a sua revista Cultivar e já comece a lucrar. Telefone 3028-2000. Chopp Artesanal 35, na BR-116, em Turuçu. Para maiores informações e venda, República do Líbano 286, fone 3028-3535. Café 35, experiência única de prazer e bem-estar para os apaixonados por café. República do Líbano 286. Associação dos Produtores de Hortifrutigranjeiros, na Senador Salgado Filho 346. Com frutas, legumes e cereais em geral. Semear, produtos agrícolas e veterinários, secagem e armazenamento de grãos. Senador Salgado Filho 202 e na Santa Tecla 505A, no centro de Pelotas. Associação dos Produtores de Hortifrutigranjeiros, na Senador Salgado Filho 346, box D. E Rabassa Corretora de Seguros, corretora atuante no mercado há mais de 55 anos, o autêntico seguro do produtor rural. Na Andrade Neves 2283, o fone 3027-8000. Agropecuária Entre Rios, Matriz Avenida República do Líbano 679, o fone 3273-1346. E atendimento segunda a sábado das 8 às 19 horas. Filial 1, Marechal Deodoro 605, fone 3273-1027. Atendimento segunda a sexta das 9 às 12, das 13 às 18 horas. E sábado das 9 às 14. Filial 2, Rua Professor Mário Peiruque 1500, telefone 3199-8787. Atendimento de segunda a sábado das 8 às 12, das 13 às 18 horas. Agropecuária Entre Rios. O produtor Luiz Carlos Costa, do município de Simão Dias, em Sergipe, já constatou as vantagens do manejo correto na produção de carneiros, ovelhas e cordeiros. A demanda hoje é muito grande e crescente, em busca de qualidade. Hoje o consumidor busca nos restaurantes um corte nobre, com qualidade, e o que a gente vem procurando produzir hoje. Cordeiros precoce e cortes nobres, em busca sempre da melhor qualidade possível. Animais geneticamente selecionados e bem assistidos desde a gestação até o nascimento agregam valor e possibilidade de cortes especiais para satisfazer a um segmento que não para de crescer. O Dorper e o White Dorper veio para agregar nessa qualidade de carcaça, né? Proporcionando maior precocidade, onde a gente consegue abater animais muito jovens, que traz uma maciez na carne e uma carne muito saborosa e saudável. Atualmente, a maior parte da carne de ovinos consumida no Brasil vem do exterior, principalmente do Uruguai, da Argentina e da Nova Zelândia. O preço cobrado pelos cortes especiais de carne de cordeiro pode duplicar e até mesmo triplicar ao atender os restaurantes da alta gastronomia.
Hoje, com os cortes nobres que nós oferecemos no mercado, nós conseguimos um aumento aí em torno de 40% sobre o preço da carcaça. Então isso é muito importante para a propriedade. Se a gente vender uma carcaça hoje por um preço que só daria para pagar os custos mesmo da propriedade, né? E com esses cortes nobres nós temos um agregado de 40% em cima do valor que proporciona um lucro interessante para a fazenda. Para manter o padrão de qualidade, os produtores de ovinos de Simão Dias se associaram para atender um público consumidor cada vez mais exigente. Eles têm como estratégia compartilhar bons reprodutores de raça para a produção de carne, além de adotar o manejo adequado, com rígidos parâmetros de idade e peso. Tudo no momento ideal para o abate. Hoje um fator muito importante foi essa parceria que nós firmamos com outros produtores da região. Nós não conseguimos produzir a quantidade de animais para atender a demanda, né? E se sair comprando aleatoriamente, nós não conseguimos manter a qualidade que o mercado exige hoje. Com planejamento, tratos adequados e capacitação, o produtor terá condições de oferecer um produto de alta qualidade, comercializado em prateleiras gourmets e consumido em restaurantes requintados. Vamos fazer aqui um preparo de um prato especial, que é o cordeiro. Para esse preparo aqui desse cordeiro, é um corte nobre. Trata-se de um corte que é a parte traseira do animal, que é o ossobugo, certo? Por isso se trata de uma carne com mais maciez, menos fibrosa. E o interessante desse prato é que você vai fazer um braseado. É uma cocção lenta que essa carne não pode levar fervura. Então ela pode passar 2 horas em um foguinho bem leve e, de preferência, pode ir também ao forno. Na finalização desse prato, é preciso que essa carne esteja intacta para não interferir na apresentação final do prato. Ele vai acompanhar um cuscuz marroquino, que vai agregar bastante sabor. Inclusive, esse molho dessa cocção vai se hidratar o cuscuz marroquino, onde vai acrescentar muito sabor. Você vai sentir o sabor também no cuscuz marroquino. É isso aí, muito bonito, logicamente, o tratamento dessa carne e, sem dúvida nenhuma, sucesso total. Eu quero agradecer o pessoal da Embrapa, apresentando exatamente esses cortes ovinos, né? Mas vamos aproveitar, vamos ver se tem mais algum produto que possa ser apresentado aí para o nosso público aqui da TVC, os amigos que, logicamente, assistem o nosso programa, né? Olá, amigos da revista Cultivar Máquina. Nós estamos aqui na Fazenda Jaraguá, município de Terenos, Mato Grosso do Sul, para o teste de uma máquina da marca Horsch, modelo Maestro Duo. Essa máquina é uma semeadora adubadora de 36 linhas, com opção de escolha entre 45 e 50 centímetros de entrelinhas. Essa máquina tem um depósito de 9.000 litros, dividido em 7.000 litros para o adubo e 2.000 litros para a semente. Essa máquina tem muita inovação e, entre elas, o fato dela ser articulada e, com essa articulação, ela poder reduzir a largura para 3,10 metros para o transporte e deslocamento. Também uma inovação muito interessante são os dosadores pneumáticos de adubo e semente,
que proporciona uma precisão bastante grande. Essa máquina ela é nacionalizada, tem código FINAME e já está em comercialização. O material completo desse teste, os leitores poderão ter acesso através da nossa edição de junho deste ano na revista Cultivar Máquinas, e na nossa página e nas redes sociais nós colocaremos todo o material que envolveu esse teste. Ótica Íris, com joias, relógios e artigos para presentes, Marechal Deodoro 702B, telefone 3027-1413 em Pelotas. Automóveis é na Futura Multimarcas, a certeza de bons negócios. Marcílio Dias 1015, telefone 3025-5400 em Pelotas. Farsul em Notícias e Sindicato Rural do Capão do Leão, sob a presidência do Dr. Clóvis Vitória. Em Sauiaga, material de construção e ferragem limitada, Duque de Caxias 776, telefone 3221-4051 e 3221-4088, em frente ao Grêmio Atlético Farroupilha. Adquira a sua revista Cultivar e já comece a lucrar. Telefone 3028-2000. Chopp Artesanal 35, na BR-116, em Turuçu. Para maiores informações e venda, República do Líbano 286, fone 3028-3535. Café 35, experiência única de prazer e bem-estar para os apaixonados por café. República do Líbano 286. Associação dos Produtores de Hortifrutigranjeiros, na Senador Salgado Filho 346. Com frutas, legumes e cereais em geral. Semear, produtos agrícolas e veterinários, secagem e armazenamento de grãos. Senador Salgado Filho 202 e na Santa Tecla 505A, no centro de Pelotas. Associação dos Produtores de Hortifrutigranjeiros, na Senador Salgado Filho 346, box D. E Rabassa Corretora de Seguros, corretora atuante no mercado há mais de 55 anos, o autêntico seguro do produtor rural. Na Andrade Neves 2283, o fone 3027-8000. Agropecuária Entre Rios, Matriz Avenida República do Líbano 679, o fone 3273-1346. E atendimento segunda a sábado das 8 às 19 horas. Filial 1, Marechal Deodoro 605, fone 3273-1027. Atendimento segunda a sexta das 9 às 12, das 13 às 18 horas. E sábado das 9 às 14. Filial 2, Rua Professor Mário Peiruque 1500, telefone 3199-8787. Atendimento de segunda a sábado das 8 às 12, das 13 às 18 horas. Agropecuária Entre Rios. Estamos frios. É isso aí. Agora tem uma satisfação muito grande para nós divulgar, que é a presença do senhor Paulo Crochimori, da Indústria e Conservas Crochimori, que logicamente a gente chega no Rio, chega em São Paulo, em outros lugares, e tem as conservas aqui na nossa região, de propriedade do nosso amigo Paulo Crochimori, né? Como é que vai, senhor? Vai bem? Estou bem, tudo legal. tudo Foi bom. um prazer muito grande a sua presença, para nós falar um pouquinho com referência à sua empresa, à sua indústria, que sem dúvida nenhuma é de grande porte aqui em Pelotas, né? Para nós é uma satisfação fazer parte do programa e tentar mostrar um pouco do que é a Crochimori e do que é um produto enraizado na nossa cidade, né, e principalmente na nossa colônia. Então a família nossa, desde que veio os primeiros franceses para a região, né, a gente se instalou naquela localidade ali do 7º distrito, e para nós nos traz muito orgulho de manter uma tradição lá dos primeiros imigrantes franceses que chegaram nessa região, e a gente está tentando fazer isso da melhor forma possível, né, Ariel? Muito bem. E me parece que o senhor, por exemplo, é uma entidade, a sua empresa é uma entidade que produz produtos para todos os estados brasileiros, né? Hoje a gente consegue abranger outros estados, né, com o pêssego em calda. Perfeito.
É que a embalagem ela suporta uma validade maior, né, que a gente dá para ela através da lata mesmo, da embalagem metálica. Os demais produtos que a gente faz, a gente atende só no Rio Grande do Sul, que são produtos, por ser uma linha assim mais natural, mais saudável possível, a gente atende alguma loja, mas o grosso, assim, o bastante, é nas feiras livres mesmo, né? Então a gente faz feira desde Porto Alegre, vamos dizer, cidades mais longe. Porto Alegre se faz algumas feiras no litoral norte, Tramandaí, Capão da Canoa. E depois as históricas são as aqui de Pelotas, né, que a gente tem na Avenida Bento. Funciona muito bem, né? Eu vou lhe dizer, eu já vi produto seu num supermercado em Belo Horizonte. O pêssego vai longe, esse caminha e mostra tanto a nossa marca como a cidade de Pelotas expande para o Brasil inteiro. Não tem dúvida, é um trabalho muito especial, bonito, excelente, e logicamente divulga as coisas de Pelotas em outros estados, né? Com certeza, para nós nos orgulha e a gente tenta sempre fazer o melhor possível, né? Eu tenho por norma, eu não viajo muito, é pouco, mas eu quando chego numa cidade, num estado diferente, eu procuro ver os produtos, tá? Na gôndola do supermercado. Da nossa região? Não, em outros lugares. Para ver onde tem e tal. E vou lhe dizer, não é só Belo Horizonte, Mato Grosso também tem. Mato Grosso também tem produtos Crochimori, né? Aqui, vamos dizer assim, até para falando um pouco, eu ainda represento o Sindicato da Indústria Conserveira de Pelotas, né? Perfeito. Então, hoje a gente é responsável por 100% do pêssego em calda produzido e consumido no país é oriundo aqui da nossa região. A gente tem indústrias, hoje somos 10, 11 indústrias, né? Mas essas 11 indústrias estão localizadas 5 em Pelotas, acho que 5 em Morro Redondo e uma no Capão do Leão. Capão do Leão. Funciona bem, né? Funciona, todas funcionam bem. A gente chegou a ser, antigamente, 50 e tantas indústrias. Exato, né? Eu me lembro, às vezes eu eu trabalhava para fora, na Coronel Pedro Osório, e passava em determinados locais e o pessoal estavam almoçando na beira da faixa e tal. Eu digo, puxa vida, a turma de pessoas, tudo de branco, né? Maravilha, né? Essa é a história de Pelotas aí, né? Exato. Que a gente diz, e hoje a gente não são aquelas 50 e tantas indústrias. Diminuiu bastante, mas a produção é mais. A produção chega a ser maior do que se fazia naquela época. Exatamente, porque os avanços tecnológicos são grandes, né? Hoje a nossa indústria ela usa tudo que tem de moderno e o que se usa no mundo inteiro, né? Então hoje tem muita tecnologia desenvolvida por máquinas italianas, né? Então hoje as nossas 11 indústrias todas já possuem essa tecnologia aqui no parque, né? Então o que a gente vê assim, a gente está fazendo um trabalho hoje, o que nós precisamos mais já é divulgar esse nosso trabalho e pedir para o produtor rural se engajar junto com as indústrias, porque a gente está vendo um crescente do nosso mercado. Exatamente. Porque até assim é um fato surpreendente com toda a pandemia que teve e depois o efeito da guerra. O efeito da guerra também ela traz uma certa recessão mundial, né? E a suba do petróleo. Isso encareceu muito a vinda de produtos da Grécia para abastecer o mercado da América Latina. Exatamente, eu acho que foi. E hoje, Ariano, até o que acontece? A América Latina está compradora de pêssego e eles estão vindo se abastecer aqui. Então, para nós é um fato histórico para a cadeia produtiva do pêssego, porque hoje nós estamos vendendo para a Venezuela, estamos vendendo para a Bolívia, Paraguai, Uruguai e até para a Argentina. Então, para nós é um fato novo, é um momento novo que começou a se desenhar. Mas é algo assim para aplaudir de pé. Né? Exatamente. A gente só vai ter que fazer um trabalho com o produtor
porque a matéria-prima nossa, né, o parceiro principal é o produtor rural. Exatamente. Então, porque o que a gente faz? Pega a fruta, corta, limpa, tira o caroço, põe na lata e dá uma validade de até 3 anos. 3 anos. Esse é o trabalho da indústria, mas o principal é o produtor rural. Não tem dúvida. Porque esse tem que ter uma fruta de qualidade, uma fruta cuidada dentro do que é exigido por lei, né? É o que a gente precisa e é um trabalho que a gente está fazendo já ao longo dos anos. Muito bem. Aliás, eu acho que é um trabalho excepcional que estão fazendo, né? Eu vejo assim, muito posso bom. falar, muito futuro, vejo muito futuro para quem entrar no barco junto com essas indústrias, de abraçar, de querer produzir fruta, porque eu acho que a gente vai dando um salto a cada ano de melhorar, um salto de qualidade e um salto de opções de venda. Entendeu? Perfeito. Então isso aí a tendência é que falte até produto. Não tem dúvida. Eu acho que isso aí é muito importante, né? Fazer de uma forma toda especial que o produtor tenha contato com os consumidores, né? Exato. Até através de divulgações, para ver se o negócio cada vez avança mais, né? Avança. A gente está com esse cenário positivo, né? Eu acredito que agora o caminho foi traçado. É só a gente fazer produto de qualidade. Exatamente. E dar seguida a essa batida que vem aparecendo aí. Né? Perfeitamente. Como é que o senhor está, por exemplo, para exportar alguma coisa? Na verdade, a empresa Crushmore, né? A gente já está com a produção quase toda já comprometida. Então, até o fim do ano está praticamente comprometido, mas tem outras empresas que não exportavam e que estão exportando. Exato. Então, hoje, assim, dentro do setor, essas 11 empresas que a gente fala, elas são colegas. Perfeito. Não se tem concorrência hoje, colegas mesmo, e a gente acha que as 11 estando forte, o setor está forte. O setor está. E a gente precisa isso, vou dizer a verdade. Nós precisamos um setor bem forte para a gente brigar, como a gente diz, brigar no bom sentido, mas claro, brigamos contra os gregos, brigamos contra os argentinos, mas a gente viu que essa união tem que ter. Não tem produtor, dúvida. Indústria e os industriais entre si. Clientes da Argentina tem bastante? Hoje é a Oderich que mais exporta para a Argentina. Então, ela já tem um mix de produto muito grande, né? Principalmente milho, ervilha, certo. E o pêssego começou a exportar esse ano. Mas as outras, a Chiram, por exemplo, nunca exportava, né? É o primeiro ano que está exportando, e exportando muito, muito mesmo. Então tem a Conservas Minuano, também exportou, a Citral também exportou, sim. Golden Peach exportando. Muito bom. Posso até ter me esquecido mais alguma, mas a princípio são essas que começaram a exportar, mas exportar volumes bem maiores. Bem amplo, né? Não, mas é isso aí. A gente deseja que o sucesso seja total e que vocês possam continuar por muitos e muitos anos levando a qualidade para a clientela, né? Com certeza. É muito importante, né? A gente sempre prima por isso, né? O senhor tem as suas empresas, suas indústrias, onde é que é? Nós estamos com 2 unidades, mas todas localizadas na Vila Nova mesmo, Vila Nova. No 7º Distrito de Pelotas, né? Certo. Então a gente fez assim, dentro da empresa, a gente criou 2 unidades, uma voltada exclusivamente para a feira. Para as feiras e eventos, que é aquilo que a gente sempre fez a vida inteira. Já vai sair todos os dias, vai para uma feira, para outra. Então ela cria uma agilidade melhor e atendimento melhor, né? Perfeito. E aí a outra unidade a gente voltou mais para frutas em caldas mesmo, né? Que é dos enlatados. Certo. E que aí demanda uma área maior, um outro tipo de cuidado, né? Mas o avanço técnico é muito grande também, né? Com certeza. Se não tivesse os descaroçadores, por exemplo, que eu acho que é uma revolução que aconteceu na parte do pêssego, se não tivesse os descaroçadores, eu acho que nós não teríamos, talvez essa cultura tivesse em Pelotas, mas com muito pouca expressão. Muito lenta. Porque nós ficaríamos não competitivos, né? Exatamente. Hoje nós conseguimos produzir pêssego a um nível mundial.
Muito entendeu? bom. Então a gente está com um preço bem mais baixo do que países tradicionais em produção de pêssego em calda, né? Então, o nosso preço hoje é mais baixo que o da Argentina, por exemplo, que produz 3 vezes mais que nós. É mesmo? É. Que coisa boa. Eu acho que isso aí é importante a gente falar com referência a coisas que evoluem. Para nós nos orgulha também. Supera os objetivos negativos e tudo e vai para frente. A gente agradece o espaço de tentar mostrar um pouquinho do que a gente faz, porque é um trabalho que a gente trabalha mais quietinho ali, mais a nível assim, mas a gente vai sempre trabalhando nesse segmento para melhorar, né? Eu digo para o senhor, eu logicamente convido os senhores e fico pensando, eu acho que eles não vão gostar de perder umas horas para ir lá, né? Para ir na nosso programa, mas eu conto com o senhor que não seja a última vez, que outras oportunidades nós tenhamos de contar com o senhor, tá? Não, com certeza. Para nós nos orgulha participar e temos que divulgar aqui para Pelotas realmente o que a gente faz, né? Porque senão não tem sentido, né? Se a gente... É muita produção também, né? Eu acho até que nós vamos produzir mais. É mesmo? Eu acho que todos nós, eu vou dizer, a tendência é que a gente vá produzir mais. Que legal. Pelo que o cenário vem se mostrando, se voltar um pouco para Crochimore, por exemplo, a gente pela primeira vez vai participar esse ano da Expo Inter. Olha. Expondo os produtos, eu acredito que vai dar uma venda muito boa. Que legal. Ela é uma venda direta ao consumidor, mas ela mostra o que é um produto daqui da nossa região, né? Aquele doce colonial nosso, da nossa cidade. Exato. Eu vou lhe dizer, eu tenho ido, não é sempre que eu vou, mas eu gosto muito da Expo Agrofubra. Também é outro lugar que é merecido se vocês conseguirem ir lá, é muito importante. E não me toque. Pois são feiras assim que a gente já bota num roteiro, mas como a gente também tem que cadenciar e a produção sempre é meio limitada, né? Então a gente sempre vai dando passo com aquilo que o senhor consegue atender, né? Não adianta esticar demais e rebentar a corda, Não sei né? se o senhor tem ido nessas feiras, não me toque, por exemplo, a quantidade de clientes, todos nas bancas, nas feiras, do doce, enfim, cucas, uma série de coisas. E eu fico encantado com aquilo ali. É uma beleza, né? Ontem a gente foi a participar da Agas ali, né? Da feira supermercadista aqui do Rio Grande do Sul. E também a gente se orgulha um pouco de ser pelotense, e quando nós vimos 2 empresas nossas expondo lá, né? E os estantes cheios, uma pena não estar o senhor lá também, né? Não, a gente está pensando agora para a próxima edição, acho que a gente até pensou em fazer um grupo dentro do sindicato da indústria conserveira e montar um espaço para mostrar, né? Equilibradamente, doce de Pelotas. Eu acho que seria interessante, porque se vê muito doce da Serra, ali ontem eu vi, doce de outras localidades, e um doce tradicional, que é o nosso, não estava expostos aos supermercadistas da nossa região, né? É uma pena. É uma pena, mas eu acho que o ano que vem a gente corrige vale a isso. Pena, logicamente, é bom ver e sentir a necessidade de também participar. Com certeza. Não é? Isso aí é muito bom. E me diga uma coisa, com referência à venda em feiras, está indo bem? A gente vende direto, como é que eu vou dizer assim, é uma coisa que para nós ela é tradicional, né? E os clientes são muito também tradicionais e fiéis. Então ela já tem aquela batida certa, você leva uma mercadoria para a feira, já sabe que vai vender aquele ali. Então são coisas de anos, a gente já está falando aí, coisa de 50 anos, 40 anos de feira. Seu Paulo, eu estive vendo uma empresa, puxa vida, eu acho que é lá de perto de Não Me Toque. E ela veio na feira do doce. Na Feira Doce? Na Feira Doce. E veio, trouxe carga de produtos e no outro dia teve que voltar lá para trazer mais, né?
Eu achei aquilo ali, até fiz uma entrevista com ela, não me lembro o nome da empresa. Achei fantástico. E linguiça também, uma firma fabricante de linguiças e salsichão e tal, também veio, trouxe um monte de coisa e depois voltou lá para fazer mais. O cara ainda me disse, eu não imaginava que fosse sair tão bem, porque eu não estava preparado para ir de volta lá para buscar. Mas isso aí é positivo, né? Coisa boa. Quando você faz um evento que demanda, quanto mais demanda tem, melhor é, né? Exatamente. Quanto mais você tem que buscar produto e produzir produto, é a realização de que o sucesso está sendo alcançado, né? Exatamente. E diga uma coisa, com referência à Embrapa, com referência a produtos que os senhores trabalham, a Embrapa ajuda os senhores? Quando eu comecei falando, eu comecei ali a entrevista que a gente falou que são vários setores, o produtor é um, a indústria é outro, e nós não podemos reclamar aqui, viu? As entidades nos ajudam muito o setor. Tá indo bem. Todas as entidades ajudam muito o nosso setor conserveiro. A Embrapa para nós é motivo de orgulho, porque hoje a gente também está no mercado, um mercado competitivo, porque a gente está trabalhando com quase 20 variedades de pêssego. Muito bem. Então a gente começou a produzir pêssego cada vez mais cedo. Certo. Que demanda menor número de tratamento possível, né? Exato. Então a gente consegue ofertar talvez uma fruta com um Brix não tão alto, mas com uma qualidade boa, e que a gente já arranca produzindo pêssego antes das outras fábricas do mundo, né? Que beleza. Então a gente consegue atender o final do ano com uma fruta que começou em novembro, né? Isso é então maravilhoso, o consumidor, né, que abre uma lata ali, ele vai abrir uma lata novinha, né? Produziu em novembro e já está abrindo no Natal. Então isso para nós, vou dizer, o trabalho da Embrapa é muito bom. É valioso. E é o que manteve essa indústria conserveira aqui na região ainda, vou dizer a verdade. Eu vou lhe dar uma revista dessas aqui. Qual é o que o senhor escolhe? Essa aqui, hortaliças e frutas. Essa aqui é as grandes culturas. E essa outra aqui é grandes culturas também. Inclusive consta o algodão aqui, trigo e tal. Eu posso escolher essa aqui? Claro. Essa aí é a cultivar grandes culturas, a hortaliças e frutas. E temos as revistas Cultivar, Hortaliças e Frutas, Grandes Culturas, e, sem dúvida nenhuma, agradecemos aí aos nossos amigos lá da Cultivar, que fazem um trabalho sensacional. Senhor Paulo Crochimori, lhe agradeço imensamente, lhe desejo tudo de bom, todo o possível para que seja, logicamente, uma indústria poderosa, digamos, a partir daqui, tá? Muito sucesso, obrigado. Grandes realizações, e estamos aí, logicamente, sempre à disposição do senhor, tá? Muito obrigado, e dizer aos nossos consumidores que a gente tenta fazer sempre o melhor possível. Às vezes não sai como a gente quer, claro, mas a tendência de uma empresa familiar é sempre fazer aquilo que você consome primeiro e tentar trabalhar com a qualidade. Sem dúvida. Seu Paulo, olha, estou muito feliz, satisfeito com a sua participação, abrindo o programa. Um grande e respeitoso abraço e sucesso bastante. Muito obrigado. Com muita saúde, tá? Muito obrigado. Agradeço o presente. Muito obrigado. Grande abraço. Vamos aos apoios culturais. Em seguidinha teremos mais atrações no programa. Ótica Íris, com joias, relógios e artigos para presentes. Marechal Deodoro 702B, telefone 3027-1413 em Pelotas. Automóveis é na Futura Multimarcas, a certeza de bons negócios. Marcílio Dias 1015, telefone 3025-5400 em Pelotas. Farsula e Notícias e Sindicato Rural do Capão do Leão, sob a presidência do Dr. Clóvis Vitória. Em Sauiaga, material de construção e ferragem limitada, Duque de Caxias 776, telefone 3221-4051 e 3221-4088, em frente ao Grêmio Atlético Farroupilha. Adquira a sua revista Cultivar e já comece a lucrar. Telefone 3028-2000. Chopp Artesanal 35, na BR-116, em Turuçu. Para maiores informações e venda, República do Líbano 286, fone 3028-3535.
Café 35, experiência única de prazer e bem-estar para os apaixonados por café. República do Líbano 286. Associação dos Produtores de Hortifrutigranjeiros na Senador Salgado Filho 346. Com frutas, legumes e cereais em geral. Semear, produtos agrícolas e veterinários, secagem e armazenamento de grãos. Senador Salgado Filho 202 e na Santa Tecla 505A, no centro de Pelotas. Associação dos Produtores de Hortifrutigranjeiros na Senador Salgado Filho 346, box D. E Rabassa Corretora de Seguros, corretora atuante no mercado há mais de 55 anos, o autêntico seguro do produtor rural. Na Andrade Neves, 2283, o fone 3027-8000. Agropecuária Entre Rios, Matriz Avenida República do Líbano 679, o fone 3273-1346. E atendimento segunda a sábado das 8 às 19 horas. Filial 1, Marechal Deodoro 605, fone 3273-1027. Atendimento segunda a sexta das 9 às 12, das 13 às 18 horas. E sábado das 9 às 14. Filial 2, Rua Professor Mário Peiruque 1500, telefone 3199-8787. Atendimento de segunda a sábado, das 8 às 12, das 13 às 18 horas. Agropecuária Entre Rios. É, sem dúvida nenhuma, para nós uma grande satisfação. Tivemos aí, logicamente, na quinta-feira passada, o Dr. Wilson Farias, mas não foi possível. Hoje, com grande satisfação, vamos contar exatamente com o advogado, o senhor Wilson Farias, que tem uma série de outras atividades, em termos de, logicamente, de justiça, né? Então, sem dúvida nenhuma, em tese defendida em Gramado, o acordo de não persecução penal e a importância dada às vítimas. A tese defendida em Fortaleza, a vítima continua olvidadas pelas instituições e principalmente pelo Ministério Público. E o Ministério Público deve ser protagonista na luta contra o racismo estrutural e institucional. Bom, mas vamos aproveitar, dentro do que está aqui, nós vamos conversar um pouquinho com o advogado, o senhor Wilson Farias. E, sem dúvida nenhuma, faz um trabalho impressionante em prol do trabalho jurídico que ele representa aqui no Rio Grande do Sul. Doutor Wilson Farias, como vai, senhor? Vai bem? É uma satisfação estar aqui no teu programa, que eu vejo seguidamente aqui no Canal 14, na TV comunitária, e eu diria que é um privilégio conversar contigo não sei se pela primeira vez, eu acho que eu já te dei uma entrevista quando era no outro local, exatamente, né? Outro local. Eu diria que quando a gente chega a uma determinada idade, assim, a gente diz assim, eu estando com saúde está tudo bem. O resto tudo é secundário, não é verdade? Porque nós devemos nos preocupar com as coisas substanciais. Eu, quando dava aula de língua portuguesa, né, por muito tempo, eu dizia o seguinte, o importante é o substantivo. O adjetivo a gente tira, mas fica o substantivo. Não tem dúvida. Eu, inclusive, sou uma das pessoas que penso, a vida é tão boa, mas nós temos que ter saúde, ter condições ideal para poder viver. Quando a situação fica meio complicada, aí já é difícil, né? Já é difícil. Já é difícil. Você veja, eu, digamos assim, me aposentei, eu passei pela polícia, né, como escrivão de polícia. Certo. Depois, delegado de polícia, tudo através de concurso, promotor de justiça. Depois, ao me aposentar, eu comecei a advogar em Pelotas, né? E o nosso escritório aqui na Neto está há 26, Neto quase esquina 15, há 26 anos advogando. E eu diria, meu caro Adriano, né? Ariano. Isso. Meu caro Ariano, eu diria o seguinte, que nós temos problemas na vida, olhe bem, nós vamos ter problema na área afetiva, poderemos ter problema de saúde, mas se a gente consegue fazer aquilo que gosta, já é uma boa coisa, caminho, já é um bom caminho. E eu, por exemplo, quando morava em Jaguarão, e era apenas um
um menino que trabalhava no comércio desde os 11 anos de idade, lá em Jaguarão. E eu dizia o seguinte, me perguntava, o que tu quer ser na vida? Eu digo, olha, eu vou ser advogado. Mas o destino levou-me a fazer concurso, ingressar na função pública. Mas após jubilar-me, me aposentar, eu passei a advogar, o que eu me encontro muito bem. E diga-se de passagem, quantas vitórias, hein? Ah, sim, no direito a gente encontra vitórias, né? E aquela história que eu digo, olhe bem, eu não sou obrigado a entrar com uma ação na Justiça do Trabalho, eu não sou obrigado a entrar com uma ação na Justiça Federal, não sou obrigado a ir no fórum a buscar o direito de uma pessoa, mas eu tenho que procurar fazer o melhor, não é verdade? Sem dúvida. Isso que é o mais importante. Sem dúvida, até mesmo a clientela vai procurar aquelas pessoas que fazem o melhor possível, né? Correto. Sem dúvida. Porque ninguém, como diz os uruguaios, eu não sou mágico, né? Que a gente não é mágico, né? A gente tem que fazer o melhor. Não tem dúvida. E como é que está indo a advocacia? Eu diria que está indo bem. Agora, a pandemia teve um problema. Agora, a pandemia foi uma coisa que modificou a relação de todos os profissionais, não é verdade? Sem dúvida. Houve um impacto, né? Então, mas a advocacia começou a atuar juntamente com o judiciário em home office, como se diz, né? Aquele trabalho dentro do escritório e através da tecnologia, né? Isso deu muito certo para a advocacia e para o judiciário. Talvez, olhe bem, talvez muitas coisas permaneçam. Por exemplo, uma audiência que envolve coisas eminentemente patrimonial, por que não usar da tecnologia e resolver o conflito? Agora, eu me filio à corrente, que muitas vezes, para se fazer justiça, tem que ter o olho no olho, não é verdade? Uma justiça que envolve uma decisão familiar, uma decisão que envolva uma pena de prisão no direito criminal, eu parto da premissa que o juiz deve estar ali, junto com as partes. Mas a tecnologia é importante, porque hoje, por exemplo, tu oferece um recurso através da tecnologia aqui, um recurso seja apelação para o tribunal em Porto Alegre, na área civil, seja um recurso ordinário na área trabalhista, seja um recurso especial para o STJ, seja um recurso extraordinário para o STF, e as coisas andam em tudo, entende? Hoje a gente sabe a opinião de um ministro na hora. As decisões são feitas através da TV Justiça, né? As coisas modificaram. E uma coisa é importante, nós temos que nos adaptar à tecnologia, não é verdade? Quem não se adapta à tecnologia não consegue advogar bem hoje. É verdade, eu acredito que seja isso aí, né? O caminho é esse. Não tem dúvida. O caminho, inclusive, olhe bem, Ariano, não é só no direito. Tu que trabalha numa área aí que é específica, na área da agricultura, né, da área da pecuária, muitas vezes a pessoa resolve os assuntos na base da tecnologia, né? Controle disso, controle daquilo, não é verdade? Eficiente e rápido. Ah, sim. Não é? Doutor Wilson Farias, a saída temporária de presos deve ser revista, sim ou não? O que o senhor acha? É uma discussão interessante. Há medidas, por exemplo, há pessoas que condenam, não, diz assim, olha, o preso sai da cadeia para praticar delitos. Não é verdade. As estatísticas dizem que 95%, olha bem, 95% daqueles presos que já adquiriram, através de uma coisa que se chama progressão do regime, já adquiriram um status para sair de quando em vez, com autorização do juiz e controle do Ministério Público, eles saem, resolvem as suas tarefas familiares ou profissionais e voltam para o presídio. Agora, de quando em vez, aparece um que quebra essa regra. Exato. Agora, aquele que quebrar essa regra tem que sofrer as penalidades de acordo com a legislação. Então, retirar única, exclusivamente, digamos assim, a saída do preso do presídio, para mim, não me convence. Esses dias, o diretor do presídio de Rio Grande deu uma entrevista para o Diário Popular, dizendo que não concordava com essa nova lei. Eu penso o seguinte, a pessoa que está preso, ela tem que ter uma esperança de ressocialização.
Se tu vai colocar única e exclusivamente a pessoa no presídio, sem dar-lhe uma oportunidade, tu está criando um monstro. Porque essa pessoa sai, queira ou não queira, ela sai de lá um dia, ou pelos canais competentes, ou, como se diz no dia a dia, fugindo. E aí quem é que paga as consequências? No meu ponto de vista, é a sociedade. Não tem dúvida. Eu acho também que normalmente colocam, o fulano saiu e roubou ou furtou, sei lá, mas são coisas que fogem à regra. A regra é que o preso tem que ter uma oportunidade de ressocializar-se. Enquanto nós não criarmos ou melhor, não tentarmos resolver o problema dos presídios, nós não vamos resolver o problema da criminalidade. Porque nós não podemos ficar com o que acontece na maioria dos presídios do Brasil, onde os presídios são apenas depósitos de presos, que não dão oportunidade para a pessoa se ressocializar. Então, nós temos que tentar incutir nesse ser humano que a pessoa deve pagar pelo que fez, pelo equívoco que praticou, mas, ao mesmo tempo, ela deve ser ressocializada. Com final de pena. Exatamente, ela deve ser ressocializada. E, durante aquele período que ela passa lá, o Estado tem que dar todas as oportunidades. Se o Estado não recupera as pessoas, se a pessoa entra para um presídio e fica dependendo de líderes lá que são negativos, aí não houve a ressocialização. E aí ela apenas está sendo punida. Estraga mais o negócio. Exatamente. Em vez de melhorar, estraga mais o negócio. Doutor, me diga uma coisa, a agravação hospitalar é aceitável como prova criminal ou não? Sabe que houve uma discussão recentemente interessantíssima, né? Foi de que um médico, olhe bem, ele era um médico que foi preso no Rio de Janeiro e ele realizava, ao realizar o parto da pessoa, e a pessoa estava dopada. Exatamente. E ele fazia atos libidinosos com os pacientes, né? E enfermeiras do hospital lá no Rio de Janeiro sentiram uma anormalidade na atuação dele e efetuaram uma gravação, né? Essa gravação, em tese, ela é proibida em tese, mas hoje a doutrina e a jurisprudência, felizmente, dizem que digamos assim, se descobrir um delito que o agente está praticando, essa gravação é válida. Porque existe uma lei que dizia que tinha que ter autorização do paciente, por isso que houve uma grande polêmica nesse assunto. Mas esse assunto já está, digamos assim, equacionado pela doutrina, que é o posicionamento de pessoas entendidas no assunto, expertos, eu sempre digo expertos, com X, e decisões sistemáticas dos tribunais que a gente costuma chamar no dia a dia por jurisprudência. É lamentável o que está acontecendo. Eu acho que entra aí uma filmadora e eu acho que é válida. O problema hoje em dia se discute muito do uso da tecnologia. Até também, olhe bem, isso aí a tecnologia no direito ela é uma coisa que vive no dia a dia. Agora também existe uma grande discussão. Se aquele policial que está fazendo um policiamento, se ele deve usar, digamos assim, como se fosse uma filmadora dentro da farda. Estão usando na farda. Exatamente. Então há uma grande discussão. Diz, não, isso aí só vem prejudicar o bom policial. Eu entendo que não vai prejudicar bom policial nenhum. Eu entendo que, digamos assim, que ao atender uma ocorrência, depois vai dizer, olha, o policial agiu assim ou assado. Agora, nesse assunto que monopolizou a opinião pública, eu diria até que causou um espanto na opinião pública, porque a Brigada Militar do Rio Grande do Sul tem uma tradição de bons serviços. E nesse caso aí, do caso de São Gabriel, onde o menino estaria tentando praticar um delito de tentativa de furto, e uma senhora chama a brigada, e a brigada pega esse menino e liquida com ele.
em tese, levou ele para uma proximidade onde havia um açude. E ele aparece depois morto. Exatamente. Então fica uma pergunta. O que a brigada fez com esse menino? Aí vem os defensores bem das câmeras. Se tivesse uma câmera filmando, sabia perfeitamente. Sabia perfeitamente. O governador do Rio Grande do Sul, o Ranolfo, disse que vai tentar implantar, digamos assim, até ele sair, porque ele é governador provisório, exatamente, né? Tentar implantar isso na Brigada Militar. Mas sobre o assunto, há 20 anos atrás, o teu amigo aqui escreveu um artigo que diz assim: muito cuidado, policiais. Esse artigo foi publicado em diversos jornais do Rio Grande do Sul, e nesse artigo dizia o seguinte, olhe bem, Adriano, era que estava surgindo na época o crime de tortura, né? Então, eu dizia que os policiais tinham que ter cuidado, porque aquela vítima do delito que está chamando o policial, e é a mesma vítima que depois vai para a televisão dizendo que o policial que exorbitou-se no que estava fazendo. Olha bem, eu dizia na época assim, finalmente aconselho os policiais, principalmente os subalternos, pois a corda sempre arrebenta no mais fraco e os superiores aproveitam a oportunidade para darem entrevistas e mais entrevistas, deixando os humildes com o pincel na mão e agirem estritamente dentro da lei, pois os mesmos não são salvadores do Estado. O policial não é salvador do Estado. O policial ele é um técnico. Ele, chamado pela comunidade, ele tem que desempenhar a sua função, mas desempenhar dentro da lei de forma proporcional. E tem que procurar conter-se emocionalmente, porque aquela história, depois que acontece as coisas ruins, o que acontece? Não adianta chorar. O policial ele vai a júri, o policial é condenado, o policial perde a farda, e o que acontece com a família dele? Fica à mercê aí, sem receber nada. É verdade. Lamentavelmente, isso aí é uma verdade total, né? Mas olha, calote de precatórios e é tentativa de subjugar a justiça. Bem, eu diria, respondendo objetivamente, porque o tempo passa, eu diria o seguinte, olhe bem, o que é precatório? Precatório é uma ordem de pagamento, ou seja, o fulano tem um crédito junto ao Estado, o fulano fez algo para o Estado deve 30 mil reais para ele, e o Estado vai pagá-lo. E aí o judiciário diz que tem uma ordem de pagamento, uma ordem cronológica, de acordo com o tempo. E o que aconteceu no Brasil agora? Milhões e milhões na área federal e na área estadual e na área municipal, são pessoas que têm um crédito contra o Estado, a viúva que tem que receber uma indenização do Estado, alguém que recebe uma aposentadoria e tem, digamos, créditos atrasados, e aquilo faz um bolo, não é verdade? E o que acontece? O Estado normalmente não paga isso. E aí funciona no dia a dia e criou-se uma coisa que se chama indústria do precatório. O que é a indústria do precatório? É o seguinte, particulares que devem, para o Estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, devem de ICMS R$1 milhão. Aí eles, através de corretores, eles compram essa dívida de R$1 milhão através de corretores, aí, porque assim como tem corretor de imóveis, tem corretor de precatório, eles compram essa dívida por 20%, R$200 mil. Aí essa pessoa que tinha um crédito de R$1 milhão recebe R$200 mil. Olhe bem, quem é que ganha? Ganha aquele que devia para o Estado e perde o Estado e perde a pessoa que tinha o crédito. Sem dúvida. Isso se chama, no dia a dia, a indústria do precatório. O que o Estado fez? O Estado começou a ir ao encontro das pessoas e diz o seguinte, eu vou pagar 50% da dívida. E a pessoa, por exemplo, uma pessoa que tem, por exemplo, um crédito com o Estado de R$100 mil, está precisando, ela compra esse crédito por 40%, 50%, digamos, R$40 mil. E então, existe um acordo entre a pessoa que tem o crédito,
e que tem o precatório, então o Estado, seja ele, Estado, quando eu falo genericamente, pode ser a prefeitura, pode ser o Estado, membro, o Estado do Rio Grande do Sul, pode ser o Brasil. E o que aconteceu? Agora, nas vésperas de eleições, houve um canetaço dizendo que estavam suspensas essas dívidas e não disseram quando vão pagar as pessoas. Espero que na próxima legislatura resolvam a situação. E isso, na realidade, se chama calote dos precatórios. Exatamente. É uma tentativa de julgar a justiça. Por exemplo, quando a gente deve, tu estás devendo para alguém. O que acontece? A pessoa vem, te executa, te penhora o teu automóvel, tudo, aí fica fácil, né? Mas quando envolve o Estado, as coisas ficam difíceis. E isso aconteceu agora, há poucos meses no Brasil. Por isso se chama o calote dos precatórios. Eu fico preocupado. E olhe bem, desse dinheiro dos precatórios, que era um dinheiro para pagar precatórios, criou-se uma figura que é um monstro eleitoralmente, que se chama o fundo eleitoral, que é dinheiro para patrocinar as candidaturas a deputado, federal, a estadual, a governador, presidente, etc. E é dinheiro grosso. E é dinheiro grosso. Não é pouquinho. Eu fico pensando, porque eu tive sempre um bom relacionamento com políticos e tal. Eu tive uns trocados para receber 24 anos. Sim, 24 anos. Tivesse a felicidade de receber ainda. Exatamente. Porque agora os que estão no teu lugar não estão recebendo. Exatamente. E o ano que vem, você, eleitor, que vai votar no deputado Y ou X da tua região, pergunta para ele o que ele vai fazer em favor daquelas pessoas que têm precatórios para receber. Porque precatório, na realidade, é uma ordem de pagamento. Exatamente. Mas vamos ver o que acontece, o que acontecerá nos próximos períodos. Né? Nos próximos períodos. Principalmente exatamente. Nessa época, né? Onde, querendo ou não querendo, lamentavelmente, nós temos uma polarização, né? Porque hoje em dia existe o pessoal do candidato X, o pessoal do candidato Y, não é verdade? E o pior, existe a televisão do fulano e a televisão de ciclano, porque isso aí é abertamente, a gente nota, liga em tal canal e vê que só há propaganda de um candidato. Exatamente. E comentaristas que se travestem de comentarista e por trás eles estão fazendo campanha política. Para um ou outro, né? Cotas são remédios mais exitosos no combate às desigualdades, diz Sueli Carneiro. Bem, vamos falar sobre cotas. Cotas sempre tiveram no país. Teve uma época que, por exemplo, no campo da agricultura, por exemplo, havia privilégios para filhos de agricultores estudar, por exemplo, exemplificando, na Faculdade de Agronomia de Pelotas. Exatamente. Então, eles tinham, como eram agricultores, havia um percentual para eles. Bem, levando para o lado das mulheres, as mulheres não chegavam, não podiam exercer o cargo de juiz, o cargo disso, daquilo, né? E o direito das mulheres, inclusive, de votar, surgiu com Getúlio Vargas. Mas o que aconteceu? Começaram a surgir cotas na área política, no campo eleitoral, através das eleições. E para os negros, principalmente, porque, querendo ou não querendo, olhe bem, o maior movimento cívico que este país já teve foi na época antes da abolição da escravatura, a abolição formal, porque os problemas continuaram. E o que aconteceu naquela época? Intelectuais brancos, e eu citaria Joaquim Nabuco, intelectuais negros, citaria Luiz Gama, se uniram contra a população e sensibilizaram a coroa para terminar, pelo menos formalmente, com a escravidão deste país. Mas o que aconteceu após o 13 de maio de 1888? O negro já não estava na fazenda, mas o negro não tinha emprego, o negro não tinha médico, o negro não tinha nada. Se tivessem feito uma reforma agrária naquela época, nós não teríamos hoje negros e brancos pobres como temos hoje. As desigualdades teriam sido equacionadas, mas os problemas continuaram. Então,
os intelectuais, os políticos, no meu ponto de vista, em boa hora, criaram cotas para negros, principalmente nas universidades, não é verdade? E então, eu defendo a tese que essas cotas devem ser, digamos assim, esparramadas para o primeiro e segundo grau, tá? Porque aí nós vamos ter oportunidade de um menino, por exemplo, poder estudar em colégios que são considerados de elite. Exatamente. Porque, querendo ou não querendo, Ariano, eu me filio à corrente que a maioria dos problemas que nós temos neste país, principalmente no terreno do emprego, do desemprego, nós vamos resolver através da educação. Se nós não transformarmos essa juventude em técnicos de informática, amanhã nós vamos ter vaga de emprego e não vamos ter quem ocupe essas vagas. É verdade. Para mim, aí está a solução, tá? A maioria dos problemas se resolve através da educação. Por isso, para mim, particularmente, quando os governos ou o governo preocupa-se com a educação, é um grande passo que ele está fazendo. Exatamente. Doutor Wilson, eu termino meu programa 2:55 e eu vou lhe fazer uma proposta. Não na quinta-feira próxima, mas na outra, se o senhor quiser. Sim, tem mais um espaço. Exatamente. Então, nós estamos falando. Claro, né? dentro, digamos assim, dos limites da tua bondade, da tua generosidade, eu estaria aqui. Perfeito. Vamos aproveitar, agradecer imensamente o doutor Wilson Farias. Não sei qual é a que o senhor gostaria, uma das revistas é para o senhor, tá? Tem a revista do Grupo Cultivar de Publicações Limitada. Tem as frutas e legumes, tem as grandes culturas e essa aqui também, grandes culturas. Eu pego essa aqui. Perfeito, doutor Wilson. Muito agradecido. Inclusive, eu já tinha, olhe bem, por licença, eu tinha presenteado ao meu amigo esses dias o último livro meu, que é Tópicos das Reformas Trabalhista e Previdenciária. Esse livro foi confeccionado de acordo com as leis 13.467, que se chama a Reforma Trabalhista, e com a lei 13.846, de 2019, que é a Reforma Previdenciária. Uma ocorreu no governo Temer e essa outra no governo Bolsonaro. Quando eu examino assunto por assunto, inclusive nas inflexões trazidas pela pandemia do Covid-19. E eu, esses dias, estive aqui, mas dado a burocracia, o horário, tudo, e eu deixei aqui para o meu amigo Ariano, até podemos falar futuramente sobre isso. Esses dois itens que o senhor falou aí é muito importante, né? Muito importante. Sim, porque é o dia a dia das pessoas, não é verdade? Exatamente. Quando é que a pessoa vai se aposentar, quando que se a pessoa... os requisitos primários para a pessoa, a relação entre empregado e empregador, não é verdade? Sem dúvida. Dr. Wilson Farias, meu muito obrigado, um agradecimento muito especial e desejamos sucesso aí para o senhor, para a sua família, para a sua entidade de trabalho, né? Que o sucesso seja total para o senhor. Eu só me resta agradecer a tua generosidade e vou continuar sempre escutando o teu programa, que dá em diversas horas, assim. Às vezes estou em casa, ligo o canal 14 e surge aqui os programas da TV comunitária, que é uma TV que deve ser valorizada por todos, porque ela disseca principalmente os problemas daqui de Pelotas e da região. Perfeito. Dr. Wilson. Um grande abraço. Sucesso aí para o senhor. Muito obrigado. E eu vou entrar em contato com o senhor na outra semana. Certo. Para nós confirmar a data da outra quinta-feira. Correto. Tá? Não essa da semana que vem, na outra. Correto. Aí a gente... Muito obrigado. Um grande abraço, senhor Dr. Wilson Farias. Foi um privilégio muito grande nós ter essas informações maravilhosas e o nosso, mais uma vez, um grande agradecimento. Tá? Vamos, então, aproveitar a oportunidade, lembrando aí que os nossos apoiadores culturais são Agropecuária Entre Rios, República do Líbano 679, o telefone 3273-1346, com a filial 1 Marechal Deodoro 605, e a filial 2, Mário Peiruque, 1550.
Ótica Íris com joias, relógios e artigos para presentes, Marechal Deodoro 702, B, telefone 30 27 14 13. E automóveis é na Futura Multimarcas, a certeza de bons negócios. Marcílio Dias 1015, em Pelotas, o fone 30 25 5600. Farsul em Notícias e Sindicato Rural do Capão do Leão, sob a presidência do senhor Dr. Clóvis Vitória. E em Salriaga, Material de Construção e Ferragem Limitada, Duque de Caxias 776, telefones 32 21 40 51 e 32 21 40 88. Adquira sua revista Cultivar e já comece a lucrar. Telefone 3028 2000. E um abraço aí para os nossos amigos da Cultivar, né? Chopp Artesanal 35 na BR-116 em Turuçu. Para maiores informações e venda, República do Líbano 286. Café 35, experiência única em prazer e bem-estar para os apaixonados por café. República do Líbano 286. Também a Associação dos Produtores de Hortifrutigranjeiros, Senador Salgado Filho, 346, com frutas, legumes e cereais em geral. Semear, produtos agrícolas e veterinários, secagem e armazenamento de grãos, Senador Salgado Filho, 202, e na Santa Tecla 505A, no centro de Pelotas. Associação dos Produtores de Hortifrutigranjeiros, Salgado Filho, 346, Box D. E Rabassa Corretora de Seguros, corretora atuante no mercado, há mais de 55 anos, o autêntico seguro do produtor rural. Andrade Neves, 2213, o fone 3027 8000. Um grande abraço aí para os nossos amigos da Rabassa e tantos outros amigos que nos prestigiam através das nossas divulgações. Um grande abraço a todos, muito obrigado aí para o Birinha, para o Yuri, para a direção da emissora, um grande abraço aí para o nosso amigo Paulinho, para sua esposa, um grande abraço. Tudo de bom a todos vocês e até, se Deus quiser, a próxima quinta-feira aqui no programa TVC Rural. Um abraço e até lá, amigos.